Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Olá mais uma vez, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que é psicologia masculina, que eu reparei que eu nunca fiz um vídeo explicando exatamente o que é psicologia masculina. Pelo que eu percebi, esse é um problema comum nos textos de psicologia masculina. A gente acha que o nome é autoexplicativo e, surpreendentemente, é difícil explicar para as pessoas o que é. Então, depois de 3, 4 anos, eu vou explicar para vocês o que é a psicologia masculina. Peço perdão para aqueles que estão acompanhando há tanto tempo, mas eu tenho certeza que vocês já fazem uma ideia. Aqui no Brasil eu ainda não conheço um texto que retrate exatamente o que é a psicologia masculina, pelo menos não aquilo que eu entendo que ela deveria ser. Eu fiz esse livro em 2017, Ser Homem ou Não Ser, o que é ser homem no início do século XXI. Eu preciso revisar ele e fazer uma atualização, mas para quem não sabe inglês é uma forma de conhecer um pouco mais a fundo. E o último livro que lançou, o mais recente e que melhor resume o que vou tentar explicar em poucos minutos aqui, é o livro Perspectives in Male Psychology and Introduction. Foi escrito pelos psicólogos britânicos Louise Lindon e John Barry, publicado em 2021, então super atualizado. Bom, e então vamos entrar um pouco mais em detalhe do que seria a psicologia masculina. Inicialmente, para quem não é da psicologia, que não conhece o campo a fundo, a psicologia ela é dividida em várias sub-áreas, várias subpsicologias. Então nós temos as teorias psicológicas, como a psicologia cognitiva, a psicologia comportamental, também conhecida como behaviorismo, a psicologia evolucionista, a psicologia social, e nós temos psicologias das áreas de atuação, então a psicologia da saúde, a psicologia do trabalho, a psicologia da educação e por aí vai. Em geral, nós poderíamos dizer que essas psicologias são psicologias das semelhanças ou psicologias universais. Elas tentam explicar o comportamento de qualquer pessoa. Elas estudam aquilo que as pessoas têm em comum, do que seria universal na humanidade, por assim dizer. E nós temos uma área chamada Psicologia das Diferenças. O nome Psicologia das Semelhanças não existe, eu inventei ele, mas nós temos uma área chamada Psicologia das Diferenças, e ela também pode ser dividida em várias sub-áreas. A mais famosa é a Psicologia da Personalidade. Então, por que algumas pessoas são extrovertidas, outras são introvertidas, algumas são medrosas, outras são corajosas, e por aí vai. Então, o que torna cada pessoa única, o que faz com que nós sejamos diferentes uns dos outros. A psicologia da personalidade, ela tem tão forte essa ênfase das diferenças entre uma pessoa e outra que ela muitas vezes é usada como sinônimo de psicologia das diferenças. Então, quando as pessoas falam de psicologia das diferenças, elas geralmente estão falando da psicologia da personalidade, embora o campo psicologia das diferenças seja, na verdade, muito mais amplo. Uma outra sub-área da psicologia das diferenças que ficou tão famosa, tão importante, a ponto de receber um nome próprio e ser reconhecida como uma área independente, é a psicologia do desenvolvimento, que vai estudar por que pessoas de uma faixa etária são diferentes de pessoas de outras faixas etárias. E nós temos alguns outros campos menores que não, em geral, eles não recebem uma área própria, um departamento próprio, coisas do tipo, como a psicologia das diferenças sexuais, que é onde se insere a psicologia masculina. Nós temos a psicologia das diferenças étnicas, a psicologia das diferenças entre orientações sexuais, a psicologia das diferenças religiosas e por aí vai. Então, a psicologia masculina ela pode ser vista como uma metade do estudo das diferenças sexuais. Porém, ela vai além e pode ser considerada a investigação das complexas e multifacetadas experiências dos machos. Então, essa é uma tradução que eu fiz do livro do Needle e Barry. Em inglês, geralmente não gostam muito de usar a palavra man, homens. Eles preferem a palavra male, machos. Acredito que por uma questão de simplificação. Normalmente, quando você usa a palavra man, homens, você está se referindo a um indivíduo da espécie humana, adulto, e aí você acaba impedindo comparações com animais não humanos, você acaba excluindo crianças e adolescentes,
começa a entrar numa discussão de sexo é uma coisa, gênero é outra, sexo seria biológico, gênero é cultural, e aí você tem que considerar que existem pessoas que não se identificam com o seu sexo, que existem culturas que têm 3 sexos ou 3 gêneros. E então, para simplificar a vida, a gente fala de male, macho, porque tem uma alta correlação entre ser do sexo masculino, ser macho e se identificar com o gênero homem. Mas você pode querer comparar com transgêneros, com terceiro gênero, ver até que ponto eles são mais ou menos diferentes com os homens cisgêneros. Você, ao usar meio macho, você está incluindo crianças e adultos. Você pode comparar com animais humanos para ver até que ponto o comportamento se assemelha ou difere do humano e por aí vai. E hoje em dia nós temos basicamente duas escolas, duas vertentes do, dessa psicologia masculina, entre aspas, vou explicar melhor porquê. Uma é a vertente americana estadunidense, a Psychology of Men and Masculinities, psicologia dos homens e das masculinidades no plural. Que eles gostam de se autodenominar The New Psychology of Men, a nova psicologia dos homens, que, segundo o website deles, busca reconhecer e promover caminhos para meninos e homens terem vidas saudáveis e positivas, assim como identificar e redirecionar os efeitos de masculinidades restritivas através da ciência psicológica, educação, advocacia e prática clínica. Assim, pretendemos promover equidade para todos os gêneros. Então, não sei se vocês perceberam aqui, eles deram uma maquiada para ficar menos claro, menos evidente do que ficava no passado, que eles têm uma vertente extremamente feminista, eles tentam colocar o feminismo em tudo que eles produzem. Então, geralmente a linha de pesquisa deles vai para a ideia de que é necessário combater a masculinidade tóxica ou a masculinidade hegemônica e promover novas masculinidades que seriam masculinidades saudáveis. Promover pela frase promover equidade de gênero, entendam fazer os homens aceitarem que eles são privilegiados e precisam dar espaço para as mulheres. Até mesmo o mendigo que está com o pé todo comido de fungo, ele é um privilegiado opressor, porque se ele estiver sozinho num beco escuro com uma mulher, a mulher vai ter medo dele, vai ter medo de ser estuprada, logo ele é alguém perigoso, ele é um opressor, ele tem privilégio de poder ter mais poder sobre a mulher, mesmo que a classe social da mulher esteja acima dele, segundo essa vertente, né? E eu não quero falar muito dela porque pode ser que eu tenha um viés de tender a retratá-la de forma excessivamente negativa, mas enfim, eu não gosto da vertente americana, eu acho que eles exageram na tentativa de retratar a masculinidade como sendo tóxica e precisando ser curada. E a segunda vertente é a male psychology, a psicologia masculina, a psicologia do macho, que esse termo é mais comum na psicologia britânica. Também era mais comum antes, era o único termo que existia, então eu sei, antes da década de 90. Mas aí acho que para poder se diferenciar da Psychology of Man masculina, os britânicos resolveram resgatar, voltar a usar esse termo. De acordo com Needle e Barry, a Male Psychology adota uma abordagem holística da pessoa, olhando os homens de diferentes perspectivas, por exemplo, perspectiva biológica, evolutiva, humanista e etc. E em diferentes áreas da vida, como por exemplo escola, esporte, trabalho e saúde. Está mais interessada em relações entre disciplinas que em reforçar linhas acadêmicas ou filosóficas. Então, esse eu acho que é o grande diferencial, é o que torna a meio Psychology melhor do que Psychology of Man, Masculinities, e que eu tento fazer aqui no canal, que é buscar relações entre disciplinas ao invés de reforçar uma única visão. Então, o feminismo, ele tenta explicar por que, que os homens são como são. Beleza, vamos testar a teoria feminista. Se ela der certo, a gente vai dizer ela deu certo. Se ela não der certo, a gente vai dizer ela não dá certo. Ponto, acabou. É isso que a ciência faz. A Psychology of Man Masculinities,
essa vertente americana, ela tem um problema muito comum em praticamente todas as áreas da psicologia atualmente, que é se fechar dentro de uma espécie de seita. Então, a pessoa que fundou essa vertente, ela defendia isso, e nós vamos defender isso, aconteça o que acontecer, não vamos aceitar quem pensa diferente. Eu fui expulso da Sociedade de Psicologia dos Homens e das Masculinidades por dizer que ativistas pelos direitos dos homens devem ter o mesmo direito de expor sua opinião que ativistas pelos direitos das mulheres. Porque só assim, quem criou essa vertente era feminista e só se você tem que defender o feminismo, se você questioná-lo, você é expulso. Geralmente tem também uma pegada bastante da psicanálise, do marxismo, então você tem que defender, você tem que usar a psicanálise, você tem que usar marxismo. Se você não usar, você automaticamente é um opressor, então você acaba sendo expulso, você não tem direito à fala. E a minha psicology, ela dá essa oportunidade de dialogar. Então, não importa se você é psicanalista ou behaviorista, você tem uma teoria que busca explicar por que os homens são como são, beleza, vamos testar a sua teoria. Se ela der certo, a gente vai falar que ela deu certo. Se ela não der certo, a gente vai tentar entender por quê. Mesma coisa para feminismo, mesma coisa para marxismo. E não necessariamente precisamos nos focar apenas na psicologia, porque a psicologia não dá conta de explicar tudo. A gente precisa de ajuda dos biólogos, a gente precisa de ajuda dos sociólogos, a gente precisa de ajuda dos antropólogos, para poder fazer essas pontes entre diferentes culturas, diferentes espécies animais e assim poder ter uma compreensão verdadeiramente holística de o que os homens têm de bom que a gente pode reforçar, manter e o que tem de problema que a gente precisa tentar resolver. E essa área, normalmente ela tem mais interesse em estudar homens e meninos em diferentes contextos, então comparar, por exemplo, como são os homens dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de trabalho, usando diferentes serviços, como serviço de saúde ou jurídico. É muito comum na vertente americana os estudos falarem: homens não usam serviços de saúde porque eles não querem parecer fracos, não querem pedir ajuda. Só que os homens não têm problema em pedir ajuda para advogados. Então, por que eles teriam esse preconceito de se verem fracos quando vão ao médico, mas não se veem fracos quando buscam um advogado? Será que essa ideia de que os homens não usam serviços de saúde porque eles têm medo de parecerem fracos e dependentes está realmente correta? Eu acredito que não. Além disso, também há um interesse em comparar diferentes perspectivas, comparar, por exemplo, a visão evolucionista da visão social, comparar diferentes teorias, então, como eu falei, comparar psicanálise com behaviorismo, com psicologia cognitiva, com psicologia positiva e por aí vai. Comparar grupos demográficos, então homens de diferentes etnias, de diferentes orientações sexuais, diferentes faixas etárias, diferentes nacionalidades. Pode ser que hajam essas diferenças entre subgrupos que precisam ser levados em consideração. E também como um grupo essencial. Então, a vertente americana geralmente ela tem uma posição muito radical de ser anti-essencialista. Não existe um grupo homogêneo chamado os homens, mas existem. Cada homem é único, tem a sua própria masculinidade. E nós precisamos reconhecer essa individualidade, mas aí você corre o risco de entrar num relativismo absurdo, de que você acaba perdendo muito tempo explicando diferenças muito pequenas quando você poderia simplesmente agrupar todo mundo em um único grupo. E mesmo essas pessoas que se dizem anti-essencialistas, normalmente elas são muito essencialistas quando elas dizem que vivemos uma sociedade em que homens oprimem mulheres. E quem é homem e quem é mulher, você não é uma pergunta idiota porque você sabe de cara quem é quem, que um é privilegiado, o outro é oprimido. Então, os anti-essencialistas também são essencialistas. Não tem o essencialismo não tem problema você tratar os homens como um grupo único, contando que você saiba as limitações de adotar essa perspectiva.
E claro, ser ciência não significa necessariamente que existe um jeito certo de que nós temos que obrigar os homens a serem desse jeito. É simplesmente um artifício, uma forma de você tentar agrupar grandes quantidades de informações de forma resumida. Áreas de interesse da psicologia masculina são predominantemente os problemas que impactam, em sua maioria, homens e meninos. Então, o exemplo do TDAH, o exemplo da criminalidade, a questão da paternidade, autismo, daltonismo. Nesse livro que eu citei, da Needle e Barry, da A Perspectives in Psychology, eles têm um capítulo no qual eles dizem que muitos casos de meninos que foram diagnosticados como tendo algum transtorno de aprendizagem, TDAH, autismo, etc., estão descobrindo que não tem nenhum transtorno de aprendizagem, o que eles têm é daltonismo. Essas crianças, esses meninos, eles estão sendo diagnosticados erroneamente, recebendo medicação para transtornos que eles não têm, porque as pessoas não se deram conta de que o daltonismo é um problema grave e muito comum entre os meninos. E eu não sabia que o daltonismo era tão grave quanto eles fazem parecer. Eu quero estudar mais essa questão de como o daltonismo afeta a vida dos homens, porque parece que o impacto que ele tem na vida dos homens é muito maior do que aquele que a gente pensa. A gente pensa que é só uma questão de não enxergar uma única cor ou alguma coisa bem levinha, parece que não é tão levinho assim. Tem muito menino sendo diagnosticado com transtorno de aprendizagem, com transtorno de desenvolvimento que não tem transtorno nenhum. Ele simplesmente não enxerga uma determinada cor. Outra área de interesse entre os psicólogos de homens, os psicólogos masculinos, são os problemas que podem afetar as mulheres mais comumente, mas que em geral também afetam os homens e os homens acabam sendo ignorados nessas pesquisas. Então, pesquisas, por exemplo, de abuso sexual. Homens também são abusados sexualmente e, ok, é verdade que menos comumente do que as mulheres, o que justifica a gente dar mais atenção às mulheres que aos homens, mas dar mais atenção não significa ignorar por completo. A gente precisa entender se existe diferença entre homens que são abusados sexualmente e mulheres que foram abusadas sexualmente. Será que os dois grupos eles precisam do mesmo tipo de ajuda, do mesmo tipo de tratamento? Será que existem particularidades entre eles? Como que funciona isso, né? Tem a questão da depressão, do suicídio, que muita gente não quer estudar o suicídio masculino porque dizem que as mulheres elas pensam em suicídio com mais frequência ou tentam com mais frequência, mas no fim das contas quem acaba morrendo com mais frequência são os homens. As mulheres tentam mais porque elas sobrevivem para tentar uma segunda vez, enquanto os homens não, eles morrem na primeira, segunda tentativa. Então, nos homens talvez a questão da prevenção do suicídio seja até muito mais importante do que entre as mulheres. E a terceira área de interesse é quais são e como usar as virtudes do homem. Então, não falar só dos problemas que os homens têm, mas também reconhecer as virtudes que eles têm. E um exemplo que eu acho bem legal eles darem é o querer controlar as coisas, porque na vertente americana, na vertente feminista, é muito comum isso ser classificado como um defeito. Os homens querem controlar as coisas, eles têm essa mania de controle, esse desejo de ter poder sobre os outros, e a gente precisa aceitar a sua fraqueza, de sua humanidade, de que nem tudo está sob o controle deles, de que tudo bem ser fraco. E a Needle e Barry falam que não, que isso na verdade é uma virtude, e que nós devemos usar isso a favor dos homens. Então, ao invés de falar que os homens têm que ir no psicólogo porque eles têm que aceitar que eles são fracos, a gente deveria falar, os homens têm que procurar no psicólogo porque ao procurar um psicólogo, ao procurar ajuda, ele está assumindo o controle da sua própria vida, ele está buscando é, ter um maior controle sobre os problemas que o circundam e com isso resolver esses problemas, ter uma vida mais saudável, mais feliz. Então, isso não é uma fraqueza, um defeito, isso é uma virtude. Querer controlar as coisas pode ser um problema, se isso virar uma obsessão, você querer controlar o que não dá para ser controlado, mas é uma virtude porque ela te faz buscar melhorar, ela te faz buscar resolver problemas, ela te faz querer ter uma vida mais saudável.
abrir mão de querer controlar as coisas pode dar lugar a problemas muito piores. Se você vê querer controlar as coisas como um problema, é, ele pode até ser que seja um problema, mas abrir mão dele é um problema ainda maior, porque você dá espaço para o vitimismo, você dá espaço para apatia, você dá espaço para falta de reação. Você não tenta resolver esses problemas, você não tenta mudar sua vida, então você sua vida desce a ladeira na quinta marcha e aí é de mal a pior. Então não vejam isso como um problema. Querer controlar as coisas é uma virtude. E em que pode trabalhar, como pode ser a atuação de um psicólogo de homens? Basicamente as mesmas de qualquer psicólogo de qualquer área. O psicólogo de homens ele pode conduzir pesquisas, que é um pouco do que eu tento fazer, né? Então trabalhar na área acadêmica para tentar aumentar nosso grau de conhecimento sobre tudo isso que eu falei até agora e até mais coisa que eu não falei ou porque eu não tenho conhecimento ou por limitação do tempo. Pode trabalhar em comunidades, então, por exemplo, sem tetos são grupos, são comunidades majoritariamente masculinas, se eu não me engano, entre 70% e 80% dos sem tetos são homens. Então, você ter uma formação diferenciada de saber quais são as particularidades dos homens te ajuda a trabalhar com esse grupo. Quem tiver interesse em trabalhar com populações carcerárias que cometeram crimes, também é importante ter uma visão diferenciada da psicologia masculina. A prática clínica, então muito se discute hoje em dia se por que poucos homens usam serviços de psicologia. Uma teoria é de que, em geral, psicólogos não sabem lidar com homens, não sabem trabalhar com homens. Então, a hora que os psicólogos, a hora que os homens vão em um psicólogo, eles acabam não encontrando a ajuda que eles queriam e eles acabam desistindo. E aí, alguém que tem uma formação diferenciada nessa área pode acabar se dando muito bem. Pode tentar ensinar a psicologia masculina. Eu ainda não encontrei aqui no Brasil um lugar que aceite esse tipo de ensino, que tenha esse tipo de ensino. Se alguém souber, por favor, me avise. Mas é um pouco do que eu tento fazer aqui, meio informalmente, né? Podemos fornecer informações para políticas públicas e talvez o mais importante hoje em dia, que eu também tento fazer aqui, é disseminar a informação factual na mídia. A mídia, tanto as mídias formais como a televisão, quanto as mídias informais como Facebook, acabam disseminando muita informação errada, muita fake news sobre os homens baseados em teorias que ou já foram desprovadas ou são pseudocientíficas, misturam realidade com ficção, muitas vezes promovidas por ideologias que não têm essa preocupação de ter uma visão mais objetiva, mais holística nos homens, como o feminismo, e por aí vai. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe com os amigos e família. Inscreva-se no canal para receber notificação de quando sair vídeo novo. E me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.